Olá, gente! Hoje nós vamos falar sobre a química ambiental. Simbora? Pessoal, vamos começar com o aquecimento global. E antes de mais nada, gostaria de falar que o Enem e também os concursos militares, mas principalmente o Enem, ele gosta muito desse tema. Ele ama esse tema. E também está conversando bastante com a parte de reações orgânicas, funções orgânicas, que também podem agregar com esse assunto. Mas, o que acontece? Eles buscam nas questões uma alternativa ou te apresenta alternativas para acabar com esses problemas ambientais que vão surgindo aí na nossa vida. Muito que bem, vamos começar com o aquecimento global. É um fenômeno de intensificação do efeito estufa que ocorre naturalmente e permite manter uma faixa de temperatura compatível com a vida. O aquecimento global, ele já existe, ele tem que existir. Senão aqui seria frio pra caramba e ninguém estaria aqui hoje. Logo, o aquecimento global, ele vem sendo intensificado. Então, ele está ficando mais quente do que deveria estar. O clima, ele está mais doido do que nunca. Isso se deve à queima dos combustíveis fósseis e às indústrias, que elas vão liberar CO2 para a atmosfera. Nessa liberação de CO2 para a atmosfera, o que está acontecendo? Que nós podemos observar que esse fumacê todo, nós consideramos que seja CO2, mas a gente sabe que tem outras coisas que também estão aí para piorar nossos impactos ambientais. O que acontece? O CO2 ele é liberado e o CO2 ele tem como uma capacidade a absorção de calor. Ele consegue absorver calor. Ele consegue segurar ali o calorzinho junto com ele. Então, quando a gente emite muito CO2 para a atmosfera, fica aquela camada espessa desse gás sobre nós. E como ele absorve bastante calor, o que acontece? Ele prende o ar quente. Quando ele prende o ar quente, cria-se o efeito estufa para nós. Então, é como se a gente deixasse o carro estacionado num lugar aberto, com muito quente, num dia muito quente, e dali o ar fica aprisionado. Quando a gente entra, tá aquela sauna. Então, o CO2 tem esse poder de aprisionar a temperatura, né, o calor. E existem algumas outras formas de liberação desse CO2. Como eu mencionei anteriormente, a queima de combustíveis fósseis, nós podemos associar aqui o metano e também a gasolina, CO8H18. O que acontece? O metano, quando ele reage, quando ocorre uma combustão, que ele vai reagir com o gás oxigênio, ele vai produzir CO2 e água. Isso acontece também com a gasolina. CO8H18, o octano, quando ele sofre combustão, ele também vai formar 8 moléculas aqui de CO2 e água. Além dessa queima desses combustíveis, nós também podemos associar a liberação de metano pelo arroto e o peido da nossa querida vaca, como nós podemos observar aqui. Sendo assim, esse gás metano, ele sofre uma combustão e é liberado também o CO2 para a atmosfera. Aqui eu coloquei os responsáveis desse aquecimento global, principalmente o CO2, que representa 55%, o metano, que vai sofrer essa queima e produzir CO2 também, esse óxido de nitrogênio e os CFCs, que são o clorofluorcarboneto, que são substâncias que têm esse poder de absorção de calor. Então, começaremos aqui com um exercício. A atmosfera terrestre é composta pelos gases nitrogênio e oxigênio, que somam cerca de 99% por gases traços. Entre eles, o gás carbônico, vapor de água, metano, ozônio e óxido nitroso, que compõem o restante 1% do ar que respiramos. Os gases traços, por serem constituídos por pelo menos 3 átomos,
conseguem absorver o calor irradiado pela Terra, aquecendo o planeta. Pessoal, esses gases traços que eles falam, traços está relacionado a quantidade pouca, pequena. Então, são coisas, geralmente, quando a gente quer se referir no laboratório de química, fazer algum tipo de análise, nós analisamos os traços, elementos que estão bem pouquinha quantidade. Beleza. Os gases traços, por serem constituídos por pelo menos 3 átomos, conseguem absorver o calor irradiado pela Terra, aquecendo o planeta. Foi o que eu tinha explicado para vocês anteriormente. Esse fenômeno, que acontece há bilhões de anos, é chamado de efeito estufa. A partir da Revolução Industrial, a concentração de gases traços na atmosfera, em particular o CO2, tem aumentado significativamente, o que resultou no aumento da temperatura em escala global. Mais recentemente, outro fator tornou-se diretamente envolvido no aumento da concentração de CO2 na atmosfera, o desmatamento. Considerando o texto, uma alternativa viável para combater o efeito estufa é, letra A, reduzir o calor irradiado pela Terra mediante a substituição da produção primária pela industrialização refrigerada, promover a queima da biomassa vegetal responsável pelo aumento do efeito estufa devido à produção de metano, CH4, reduzir o desmatamento, mantendo-se assim o potencial de vegetação em absorver o CO2 na atmosfera, D, aumentar a concentração atmosférica de água, molécula capaz de absorver grande quantidade de calor, e E, remover moléculas orgânicas polares da atmosfera, diminuindo a capacidade delas de reter calor. Pessoal, pense numa coisa. Quando nós emitimos esse CO2 para a atmosfera, antigamente não era percebido esse problema ambiental. Por quê? Primeiro, porque estava no início, né? Ele não estava acumulando ali na nossa atmosfera. E, segundo ponto, quem ajuda na absorção de CO2? Se esse CO2 era emitido, alguém ajudava a atmosfera, ajudava o nosso meio ambiente, absorvendo esse CO2 e transformando em gás oxigênio. Isso acontece na fotossíntese. Então, o desmatamento está contribuindo com o aquecimento global, já que nós estamos desmatando horrores e não tem planta o suficiente para absorver todo o CO2 que é produzido. Então, nosso gabarito vai ficar sendo a letra C. Aqui nós podemos observar melhor que o gás carbônico, né, ele é absorvido no momento da fotossíntese, junto com a luz solar, a água e glicose, né, um pouquinho de açúcar que tem ali no solo também, tudo mais. O que acontece? Ocorre uma reação química onde esse CO2 é transformado em gás oxigênio. Então, o desmatamento está contribuindo com esse problema. Vamos falar agora de chuva ácida. A chuva ácida, como ela é formada? Primeiro de tudo, as indústrias, né, para variar um pouco, elas liberam alguns gases para a atmosfera. SO2, NO2 e, como vocês conheceram anteriormente, o CO2. Só que o CO2 está mais associado ao efeito estufa. SO2 e NO2 são os principais gases associados à chuva ácida. O que acontece? SO2, NO2 e CO2 são óxidos ácidos. Como é que eu sei que eles são óxidos ácidos? Há metal ligado ao oxigênio. Quando eu tenho uma metal ligada ao oxigênio, eu formo óxido ácido. Óxidos ácidos, quando se combinam com a água, eles formam ácidos. E daí, quando eles vão para a atmosfera e ocorre aquela formação de chuva, aliás, não precisa nem estar formando chuva, aquelas nuvens ali, todas carregadas por vapores de água, já são o suficiente para se combinar com esses óxidos, e no momento em que elas se juntam,
Para chover, esses ácidos fazem o quê? Caem sobre nós. Então, o problema que pode acontecer é sobre esse solo. O solo ele pode ter alguns problemas de fertilidade. Então, vocês podem ter problemas. Vocês não, né? Não sei se vocês estão produzindo coisas. Mas esse solo ele pode fornecer alguns produtos aí que você estiver plantando de qualidades inferiores, que não se desenvolvem. Isso está associado à chuva ácida. Também pode poluir rios. Então, eu posso poluir fontes de água, alguns rios, com essa quantidade de ácidos que caem. E também estão associadas às construções. Então, muito das construções feitas de mármore, elas são replanejadas, elas são repaginadas, elas são reutilizadas, refeitas por conta dessa chuva ácida. Então, ela está muito associada a esse tipo de problema. Vamos à questão. O processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem ambiental, econômica e social, entre os quais se pode citar a chuva ácida. Os ácidos usualmente presentes em maiores proporções na água da chuva são ácido carbônico, formado pela reação do CO2 atmosférico com a água, ácido nítrico, ácido nitroso, ácido sulfúrico e ácido sulfuroso. Esses 4 últimos são formados principalmente a partir da reação da água com óxidos de nitrogênio e de enxofre gerados pela queima de combustíveis fósseis. A formação de chuva mais ou menos ácida depende não só da concentração do ácido formado, como também do tipo de ácido. Essa pode ser uma informação útil na elaboração de estratégias para minimizar esse problema ambiental. Se consideradas concentrações idênticas, quais dos ácidos citados no texto conferem maior acidez às águas da chuva? Vamos lá, aqui a gente tem o HNO3 e o HNO2. Como eu sei que um ácido é mais forte que o outro? Vocês vão pegar a quantidade de oxigênio e diminuir a quantidade de hidrogênio. Então, 3 menos 1 dá 2. Se esse valor for maior ou igual a 2, o meu ácido é forte. Se esse valor for igual a 1, é moderado. E se esse valor for 0, o meu ácido é fraco. Então, HNO3 é um ácido forte. HNO2 vai ser 2 menos 1. Então, é igual a 1. Esse ácido aqui é moderado. Agora, na letra B. 4 menos 2 dá 2. Logo, ácido sulfúrico é um ácido forte. H2SO3, moderado. Letra C. Moderado e moderado. D. Forte e forte. Gabarito, letra D. Ácido sulfúrico e ácido nítrico confere maior acidez às águas da chuva. Muitas indústrias e fábricas lançam para o ar, através das suas chaminés, poluentes prejudiciais às plantas e aos animais. Um desses poluentes reage quando em contato com o gás oxigênio e a água na atmosfera, conforme as equações químicas. Equação 1, SO2 mais oxigênio, formando SO3. Equação 2, SO3 reagindo com a água, formando o ácido sulfúrico. De acordo com as equações, a alteração ambiental decorrente da presença desse poluente intensifica o ou a formação de chuva ácida, B, surgimento de ilha de calor, C, redução da camada de ozônio, D, ocorrência da inversão térmica e E, emissão de gases de efeito estufa. Vamos lá. Para emissão de gases de efeito estufa, nós associamos mais ao CO2. Então, aqui eu estou utilizando SO2 e SO3. Deixa eu ver uma que poderia ser utilizado. Surgimento de ilha de calor, está associado ao efeito estufa. Inversão térmica também está associado ao efeito estufa. Redução da camada de ozônio, não tem nada a ver com isso. Geralmente são os fluoroclorocarbônicos,
hidrocarbônicos que são associados ao ozônio. Meu Deus! Clorofluorcarbonetos, cloro, flúor e carbono, né? No caso, CFCs, que são associados à camada de ozônio, degradam a camada de ozônio. Surgimento da chuva ácida seria o mais indicado. Uma vez, primeiro ponto, estamos falando de chuva ácida, então deve ter um exercício de chuva ácida. Mas segundo ponto, quando a gente fala de SO2, SO3 ou NO2 e N2O, estamos associando a chuva ácida. Então, gabarito, letra A. Terceira questão. O processo de dessulfurização é uma das etapas utilizadas na produção do diesel. Esse processo consiste na oxidação do enxofre presente na forma de sulfeto de hidrogênio, H2S, a enxofre elementar, que é posteriormente removido. Um método para a extração química é o processo Claus, no qual parte do H2S é oxidada a dióxido de enxofre. Então, esse gás é usado para oxidar o restante do ácido sulfídrico, H2S, ou sulfeto de hidrogênio, como queiram chamar. Tô cansada, vamos lá. Os compostos de enxofre remanescentes e as demais moléculas presentes no diesel sofrerão combustão no motor. O benefício do processo Claus é que na combustão do diesel é minimizada a emissão de gases, formadores de hidrocarbonetos, produtores de óxido de nitrogênio, emissores de monóxido de carbono, promotores de acidificação da chuva, determinantes para o aumento do efeito estufa. Pessoal, olha só, é o SO2 que é oxidado. Ao invés de ele ser emitido nesse processo Claus, ele volta para o sistema para continuar oxidando o H2S. Então, fica meio que um ciclo, evitando que elimine o dióxido de enxofre para a atmosfera, ou então minimizando, né, essa emissão. Nesse caso, se eu emito o SO2 para a atmosfera, ele reage com a água, o que acontece? Ele vai formar o nosso ácido sulfuroso ou ácido sulfúrico. Nesse caso, esses elementos são responsáveis pela acidificação da chuva. Então, letra D. Primeiro, antes de chegar em biocombustíveis, vamos entender o que seriam as biomassas. Biomassa é toda matéria orgânica de origem vegetal ou animal usada com a finalidade de produzir energia térmica, mecânica ou elétrica. Nós temos aqui três principais tipos de biomassas. Nós temos a florestal, que a gente consegue pegar a madeira e transformar em energia elétrica. Agrícola, onde nós utilizamos soja, arroz, cana-de-açúcar para a produção de energia elétrica e biocombustíveis. E rejeitos, que no caso estamos associando aí ao lixo, que podemos utilizar para a produção de gases, aliás, de biogás. Aqui nós temos um esquema que representa a produção do biodiesel. Como funciona mais ou menos? A gente tem alguns grãos oleaginosos, que é o algodão, a mamona, e aqui eu já não lembro qual é, parece ervilha, acho que parece ervilha. Enfim, esses grãos, eles são esmagados. Quando eles são esmagados, são tirados desse esmagamento, uma parte é o farelo, que são utilizados para a alimentação dos bichinhos, e também o óleo, né? Uma parte, houve uma separação ali da mistura, onde o sólido foi para a alimentação e o líquido veio em forma de óleo. Esse óleo ele pode ser usado tanto para óleos comestíveis, como óleo de milho, óleo de soja, e etc. E também desse óleo é feita uma reação de transesterificação. Essa reação de transesterificação pode vir tanto da parte vegetal quanto animal. As gorduras animais, que estão aqui, né, elas também são utilizadas para a produção de biodiesel, também passando por um processo de transesterificação. Daí é produzido biodiesel e uma parte
é utilizada, uma parte desse biodiesel, né, dessa reação de transesterificação, onde sai o biodiesel, também sai glicerina. E a glicerina ela é muito utilizada aí nos setores cosméticos, são muito utilizados também. O que seria a reação de transesterificação? Nós temos um éster que reage com o álcool, produzindo éster, que seria o meu biodiesel, e a glicerina. Muito que bem, esse triglicerídeo seria a gordura, né, tanto animal quanto a vegetal. Até precisa dessa função orgânica aqui, ó, em azul, o éster. Olha só, são 3 carbonos. Cada um desses carbonos estão ligados a um composto, a um éster, né? Um éster aqui, outro éster aqui embaixo, que está ligado a esse R1, R2 e R3, que representam cadeias carbônicas normais, é como se fosse continuação da cadeia. Mas o que me importa é esse grupamento éster aqui. Quando ele reage com álcool, geralmente esse álcool é o metanol ou etanol. E esse NaOH aqui é o catalisador da nossa reação. O que acontece? Esse metanol aqui, ele vai quebrar essa ligação que está acontecendo do carbono, desses 3 carbonos com os grupamentos éster, e daí eles são substituídos. Essa parte rosa aqui, ó, quando rompo a minha ligação, essa parte rosa aqui, ela é toda deslocada, ela sai. E no momento em que ela sai, no lugar dela, eu adiciono a cadeia carbônica, ó, que acompanha o álcool. O CH3, ó, substituiu toda aquela cadeia de carbônica que tínhamos em rosa, ó, CH3, CH3. Essa parte toda em rosa, ela perdeu o grupamento éster e no lugar do grupamento éster eu adicionei o quê? OH. Olha só ela aqui em rosa, como é que ela está. Então, é assim que é formado o biodiesel. A glicerina ou glicerol, que também podem chamar assim, vocês podem encontrar em alguns lugares como glicerol, é formado e o biodiesel é formado através dessa reação de transesterificação. Lembrem-se, triglicerídeo ou óleo gordura reage com algum álcool, etanol ou metanol, onde eu produzo o meu biodiesel, que é um éster, também, e a glicerina, que está sendo aqui a nossa função álcool. Vamos lá. Algumas práticas agrícolas fazem uso de queimadas, apesar de produzirem grandes efeitos negativos. Por exemplo, quando ocorre a queima da palha de cana-de-açúcar, utilizada na produção do etanol, há emissão de poluentes como CO2, SOx, NOx e materiais particulados para a atmosfera. Assim, a produção de biocombustíveis pode muitas vezes ser acompanhada da emissão de vários poluentes. Considerando a obtenção e o consumo desse biocombustível, a transformação química quando? O que seria a transformação química? Transformação química é quando eu altero a natureza da matéria. Se há alteração da matéria, eu tenho um processo químico, uma transformação química. Se não há alteração dessa matéria, é um processo físico. Vamos lá. Letra A. O etanol é armazenado em tanques de aço inoxidável. Se esse etanol é armazenado em tanques, não tem nenhuma reação química aqui. Então, isso aqui é um fenômeno físico, uma transformação física. B. A palha de cana-de-açúcar é exposta ao sol para secagem. Se é exposta para secagem, o que acontece? Uma mudança de estado físico. Se ocorre uma mudança de estado físico de líquido para gasoso, porque eu estou secando essa cana-de-açúcar, ali eu tenho um processo físico. A palha da cana e o etanol são usados como fonte de energia. Quando elas são utilizadas como fonte de energia, eu tenho todo um processo de transformação. Nesse caso, quando a palha da cana e o etanol são usados como fonte de energia, eu posso fazer uma combustão ali.
Então, nesse processo, eu digo que há uma transformação química. Então, gabarito, letra C. Além de ser uma prática ilegal, a adulteração de combustíveis é prejudicial ao meio ambiente, ao governo e especialmente ao consumidor final. Em geral, essa adulteração é feita utilizando compostos com propriedades físicas semelhantes à do combustível, mas ao redor, mas de menor valor agregado. Considerando o combustível com 20% de adulterante, a mistura em que a adulteração seria identificada visualmente. Então, ele tinha um combustível, ele adicionou 20% de um adulterante qualquer, ele quer saber qual que vocês conseguiriam identificar visualmente que tem ali realmente uma adulteração. Letra A, água e etanol. Quando a gente coloca água em álcool, a gente não consegue ver diferença nenhuma. Visualmente, tem o mesmo aspecto. Então, água e etanol se misturam. Os dois são moléculas polares, então eles conseguem ali se misturar. Nesse caso, eu não consigo identificar. Etanol e acetona. Acetona é a propanona, é uma molécula polar também. Deixa eu desenhar a propanona para vocês verem aqui. A propanona, aqui ó, é a famosa acetona, que a gente usa para tirar o nosso esmalte. Parece uma carinha triste, né? Mas vocês considerem que é uma cadeia carbônica. Então, aqui são 3 carbonos com uma dupla com oxigênio. Cadeia pequena ligada a um elemento eletronegativo. Aqui eu confiro uma polaridade a ele. Então, a molécula polar. Etanol e acetona se misturam. Gasolina e água. Gasolina é um hidrocarboneto. Hidrocarboneto é apolar. Hidrocarboneto, todo hidrocarboneto é apolar. A gasolina, ó, tem essa fórmula aqui, ó, C8H18. C8H18. Então, se eu tenho gasolina e água, o que acontece? Eles não se misturam. Gasolina é apolar e água é polar. Gabarito letra C. O processo... de novo, isso aqui a gente já fez. Next. Vamos lá. O petróleo é um tipo de combustível fóssil de origem animal e vegetal, constituído principalmente por hidrocarbonetos. Em desastres de derramamento de petróleo, vários métodos são usados para a limpeza das áreas afetadas. Um deles é a biodegradação por populações naturais de micro-organismos que utilizam o petróleo como fonte de nutrientes. O quadro mostra a composição química média das células desses micro-organismos. Para uma efetiva biodegradação, a região afetada deve ser suplementada com. Então, teve um derramamento de petróleo e nós utilizar o micro-organismo comedor de petróleo para ajudar na limpeza ali daquele derramamento, para ajudar a degradar esse petróleo. Então, o que acontece? Eles vão lá se alimentar do petróleo, só que chega um momento que ele cansa de comer seu carbono e hidrogênio, né? Já que o petróleo é feito de hidrocarbonetos. Então, vamos lá. Vamos observar aqui a composição média celular. Então, a célula já tem carbono, ela tem hidrogênio, nitrogênio, fósforo e outros elementos. Então, beleza. Ali no meu meio tem vários petróleos, né? Vários hidrocarbonetos. E o micro-organismo está se alimentando daquilo. Só que eu preciso suplementar. Eu vou adicionar o quê para que ele consiga continuar se alimentando daquilo? Nitrogênio e fósforo, hidrogênio e fósforo, carbono e nitrogênio, carbono e hidrogênio, nitrogênio e hidrogênio. Se ele já tem bastante carbono e hidrogênio no petróleo, ele precisa achar outras coisas para suplementar aquele micro-organismo. E daí, o que podemos utilizar? Nitrogênio e fósforo.
Hidrogênio já tem, por conta do petróleo. Carbono já tem. Então, a B sairia, C sairia, D sairia e E também sairia por conta do carbono e hidrogênio. Então, o gabarito seria letra A, nitrogênio e fósforo. E assim finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham curtido bastante aqui o lado químico dos problemas ambientais. E qualquer dúvida, estamos aqui. Um beijo e até a próxima aula. Tchau! Aliás, sábado ou não, né? Depende. Se for um sábado, se for uma sexta, sábado. Se não for, é outro dia mesmo. Beijo, gente!